Este vídeo faz parte do ciclo de palestras, projeto do PET Matemática da USC. Nesta palestra, teremos a participação do doutor em matemática e professor do Departamento de Matemática da USC, Leonardo Koller. Fiquem com a palestra e bons estudos. Muito boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui nessa palestra, presença virtual de vocês. Quero agradecer ao PET Matemática pelo convite, também pela divulgação dessa palestra. E eu estarei, durante a palestra, aqui no chat, no chat do YouTube, no qual vocês podem fazer perguntas que eu vou, ao final, tá? Depois de terminada a palestra, eu responderei a todas. Tá? Então, se vocês forem tendo dúvidas, já vão colocando aqui, que eu vou tentar, dentro do possível, responder no final. Hoje eu vou falar sobre imagens de 360 graus e transformações de Möbius. Creio que alguns de vocês já tenham tido contato com imagens, né, que a gente chama de panorâmicas, tem vários nomes, né? Mas vou falar de um formato que é essas imagens de 360 graus e depois como modificá-las usando transformações de Möbius e por que usar as transformações de Möbius, né? Por que elas são úteis neste contexto. Então eu vou começar falando principalmente da modelagem matemática do problema, que seria como a partir de né, você quer tirar fotografia, né, então você tem informação visível a partir de um ponto. Como é que você transforma isso numa imagem com todo o campo de visão, que é o campo de 360 graus de longitude e 180 de latitude? Então qual é a matemática envolvida nisso? E por que essa a modelagem que é usada? Tá? Aí a gente, aqui já, eu vou entrar em mais detalhe, tá? Mas aqui nessa imagem a gente já consegue perceber que essa imagem em 360 tem muitas distorções. A principal delas, eu diria que eu sei, tá, que essa linha aqui é reta, eu sei que talvez para vocês não esteja claro, mas ela é reta e aparece torta na imagem. Então, como é que a gente o que a gente faria para amenizar essas distorções? Então, a gente vai usar o que a gente chama de projeções, que são ou transformações da esfera para o plano. Ou seja, a gente vai pegar essa informação de cores aqui, transformar ela de algum jeito para que aquelas distorções que não são interessantes vão embora. Depois, então, eu vou falar das transformações de Möbius neste contexto, né, como é que elas se aplicam a este problema e como é que eu, junto com coautores, a gente usou essa teoria para propor métodos novos, recentes. E, por fim, eu vou falar de problemas relacionados nessa área, que não são exatamente o que eu estou falando aqui, mas se baseiam no que eu estou falando e seria para vocês uma oportunidade, né, de trabalho aí de pesquisa, se vocês tiverem interesse. Então eu vou apontar alguns problemas que eu considero que são relevantes no momento e são em parte acessíveis para vocês que estão assistindo. Então, nosso principal objeto dessa palestra são essas imagens de 360 graus. E a gente vai entrar mais no detalhe como elas são obtidas, mas eu primeiro quero discutir o quão disponíveis elas estão hoje em dia, né? Então, se a gente vai desenvolver alguma coisa, será que a gente vai ter material suficiente para trabalhar em cima? Então, eu acredito que vocês já tenham visto que, né, com celular é possível obter uma imagem desse tipo aqui, mas também existem sites de compartilhamento de fotos com grupos, por exemplo, o Flickr, tá? Então essa imagem aqui eu estou dizendo qual que é o título dela lá no Flickr e por qual usuário, porque a gente tem que dar o devido crédito para quem fez essa imagem, né? Então o Flickr é um bom exemplo, né, de onde estão disponíveis muitas imagens 360. Para ser mais específico, se você entra nesse grupo aqui do Flickr, cujo link está aqui embaixo, tá? Eu dei um print screen aqui da tela, você vai ter 24 mil fotos nesse formato de 360 graus.
Tá? E essas fotos elas são atualizadas constantemente por pessoas, né, que participam dessa comunidade aqui. Então, para vocês verem como é uma coisa atual, que continua sendo atualizada, essa imagem aqui é de um protesto, eu acho que do começo do mês. A gente tem uma onda de protestos antirracismo no mundo, e alguém foi a um desses protestos e tirou essa imagem, obteve essa imagem 360 de dentro do protesto. Então, isso é um exemplo de como essa base de dados continua sendo atualizada e como a gente tem bastante informação para trabalhar se a gente for usar como entrada do método imagens de 360 graus. E como que, o que elas exatamente significam e como que elas são obtidas e qual que é a matemática que está envolvida aqui. A gente vai modelar o problema como um observador ou uma câmera, tá? Eu, no momento, como observador, estou em alguma posição no espaço, né? Dá para colocar uma câmera em qualquer posição no espaço, e a partir dessa posição, essas imagens, elas obtêm para cada direção partindo desse ponto, vamos supor que a cabeça dessa pessoa é um ponto, ela obtém a cor que a pessoa vê naquela direção. Então, por exemplo, essa parte da frente aqui, se ela olhar para frente, para cada direção, que cor que é obtida naquela direção. E aí, se eu pensar aqui em mim mesmo, eu tenho, né, para cada direção aqui que eu olho, não, eu tenho que fixar o ponto. Então, para cada direção que eu olho, inclusive para trás, tá? Eu sei que eu não consigo ver a parte de trás, mas eu posso conceitualmente modelar que para cada direção a partir de onde eu estou no momento, existe uma cor associada. E aí, como todas as direções em torno de um ponto, todas as possíveis direções formam uma esfera, a gente vai acabar tendo essa informação visível a partir de um ponto como sendo uma esfera com cores. Essa esfera com cores, a partir de um ponto de vista, a gente chama de uma esfera visível. Então, ela é simplesmente uma esfera, mas com uma informação adicional que sobre cada ponto você tem uma cor associada. Qual cor? A cor que é vista se a pessoa olhar exatamente naquela direção, certo? E então aqui está um exemplo de esfera visível. E vocês veem que aqui, de onde que eu tirei isso? De algum blog sobre o Google Maps. A gente vai falar a relação disso com o Google Maps logo em seguida. Tá? E como que são obtidas essas imagens? Né? Existem câmeras específicas que obtêm tudo de uma vez, ou pelo menos 180 graus, né? Lente olho de peixe, talvez vocês já ouviram falar. Mas o jeito mais comum de obter essas imagens é com uma câmera fotográfica normal, tipo um celular, e aí você vai apontando para vários lugares o celular e, né, você vai ter várias fotos que não são 360 graus. Normalmente o campo de visão da câmera de um celular é de uns 90 ou 100 graus. Né? Então, uma imagem dessas individualmente, ela não ocupa um campo de visão de 360. Até porque nem a metade de trás daria, né? Porque ela só pega metade da frente e um certo campo de visão. É bom que aqui eu estou filmando e tá saindo, o meu programa vem espelhado a imagem. Então, quando eu quero ir para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa, e vocês me dão um desconto aí. Inclusive, estamos todos aprendendo essa nova realidade de como transmitir o conhecimento, e um problema é que a imagem é capturada espelhada. Mas, enfim, aqui está um exemplo, né, do como que essas várias fotos ocupam campo de visão, e a partir dessas fotos é feito um procedimento, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá, mas que é chamado de stitching. Ele não tem muito nome em português, né, você faz stitching das imagens, mas um nome seria talvez costurar as imagens. Então, o que é feito? Primeiro, você tem que ver entre as imagens diferentes quais são os pontos correspondentes. Então, você tem que tirar fotos que pelo menos tenha uma parte da imagem tenha nas duas imagens. Né? Isso você vai fazendo por pares. E aí você consegue fazer uma colagem, mas essa colagem não está na esfera ainda. Então, também existem algoritmos para saber em qual direção da esfera foi tirada essa fotografia,
Tá? E aí sim você pega, sabendo essa direção, você joga essa informação aqui para a esfera. Tá? Isso, então, tem vários algoritmos envolvidos, mas o que eu queria ressaltar é que esse procedimento ele data mais ou menos de 2005 para frente. Então, em 2005, muitos de vocês eram muito jovens, mas eu posso dizer para vocês que antes de 2005 não tinha esse lance de a panorâmica no celular ou até mesmo no computador, porque não existia essa tecnologia ainda. Então, em parte, o que eu vou discutir aqui com vocês, por exemplo, o que eu falei ali sobre a disponibilidade de imagens de 360 graus, antes de 2005 não era possível. Então, esse é um assunto bastante novo e isso é importante, né, vocês terem em mente que quando você faz trabalho em pesquisa, se você fizer pegar um assunto que é novo, você tem muito mais chance de contribuir do que um assunto que está há 2000 anos rondando aí. Né? Então é sempre importante, na hora de escolher um assunto, você tentar pensar em algo que seja atual, que poucas pessoas tenham trabalhado nisso, mas por poucas pessoas terem trabalhado nisso, é um terreno mais pantanoso, né? Tem menos coisas desenvolvidas, mas o risco é maior, mas o benefício é maior também. Então hoje já essa stitching, essa costura de imagens, já é uma tecnologia bem estabelecida, inclusive está acessível em celulares e principalmente em celulares, né? Mas tem câmeras também. Hoje em dia câmera, normalmente a gente usa a câmera do celular. Bom, dado que através desse procedimento de colagem e jogar para a esfera informação visível, aí a gente consegue, né, a partir do ponto de vista aqui está um outro exemplo de uma esfera visível, tá? A gente consegue obter uma esfera, mas imediatamente a gente vê um problema aqui, que é o seguinte: todos nós estamos vendo essa apresentação aqui numa superfície 2D, que é o monitor de um computador ou o monitor de um celular. E a esfera ela é 3D, certo? Então, num contexto estático, que eu estou apresentando só a imagem, sem poder movê-la e tal, né, num determinado momento, eu consigo ver no máximo 180 graus. Seria como se fosse a metade da frente do que essa pessoa está olhando. Aqui está a frente, então essa parte aqui desse círculo amarelo para frente seria o que está aparecendo nessa imagem. Então isso impõe uma dificuldade que é o objeto que a gente está trabalhando é tridimensional, é uma esfera. Só que a superfície que a gente está visualizando ela é bidimensional, é um plano, seja a tela do monitor ou a tela do celular. Então, isso impõe uma dificuldade, por quê? Porque se eu obtive uma esfera visível, eu tenho todos os pontos da esfera com suas respectivas cores. Só que quando eu exibo, eu estou perdendo essa informação, pelo menos exibindo desse jeito aqui, como se fosse uma esfera olhando só sendo uma esfera olhando só a metade da frente. Tá? Então isso faz com que a gente tenha que buscar alternativas para a visualização dessas imagens. E uma alternativa que é comumente utilizada, que que aquelas imagens 360 do Flickr que eu mostrei para vocês, a maioria está nesse formato, é usar a representação da esfera. Então desenhei aqui uma esfera agora sem as cores, tá? A gente já vai botar as cores nela, mas representá-la como um objeto, como um domínio bidimensional. E existem coordenadas, né? Se a gente supuser que o raio é fixo, a gente usa as coordenadas de latitude e longitude, ou também pode usar coordenadas esféricas, que é uma coisa que vocês vão ver ou já viram em cálculo. Longitude e latitude é a que é mais usada aqui, que pega um ponto no domínio de menos π a π, ou seja, menos 180 graus a 180 graus, que é a longitude, cartesiano com menos 90 graus até 90 graus, que é a latitude, pega um ponto com coordenadas lambda de longitude e φ de latitude e mapeia para a esfera, obtém o R de lambda e φ, que é dada por essa fórmula aqui, que envolve cossenos e senos da longitude e da latitude.
Então, esse é um tipo de representação, não é o único, tá? Mas é o que é mais usado. E essa representação vem com alguns problemas, tá? O principal deles seria o seguinte: todos esses pontos aqui, ou seja, quando φ é igual a π sobre 2, jogando aqui, nós ficamos com o quê? Independente do lambda, cosseno de π sobre 2 é 0. Aqui também, independente, cosseno de π sobre 2 é 0. E seno de π sobre 2 é 1. Tá? Então, todos os pontos que têm φ igual a π sobre 2, eles vão parar num único ponto, que é o polo norte dessa esfera. Certo? Assim como o raciocínio similar, nós temos que todos os pontos desse segmento aqui, que corresponde à latitude igual a menos π sobre 2, menos 90 graus, eles vão parar nesse ponto aqui, que é o ponto 0, 0, menos 1. Então a gente tem uma correspondência aqui que não é bijetora, né? Cada ponto aqui tem pelo menos um ponto associado na esfera, mas existe mais de um ponto aqui que vai parar no mesmo ponto. Então, isso faz, por exemplo, que a informação aqui no Polo Norte, que é um ponto só, ela seja rasgada num segmento inteiro. Então, ela vai ficar esticada se a gente olhar a informação de cores no domínio de longitude e latitude. E o exemplo mais conhecido de representar a esfera por longitudes e latitudes é o mapa mundi, usando esse sistema de coordenadas aí, que a gente primeiro que eu estou começando com isso aqui, porque eu creio que seja mais familiar para vocês, tá? E a gente consegue identificar alguns desses problemas que eu falei antes no mapa mundi. Por exemplo, a Antártida, aqui embaixo, ela passa pelo Polo Sul. Ponto Polo Sul, o ponto 0, 0, menos 1, ele é um ponto que faz parte do continente Antártida. Então, o que está acontecendo aqui? A Antártida está na parte de baixo da esfera, e ela fica rasgada aqui na parte do mapa, e isso faz também com que ela pareça maior do que de fato é. Tá? E também é conhecido isso, não vou entrar muito em detalhes, mas quanto mais perto da linha do Equador, mais as áreas representadas aqui no mapa correspondem com a realidade, no sentido de quanto mais você for para o polo, mais distorção de área existe. De modo que a Groenlândia aqui, se você for olhar no 3D, ela é bem menor do que está aparecendo aqui. Tá? Então, essas distorções já são bastante discutidas do tempo desde a cartografia, né? E no nosso contexto aqui de imagens de 360 graus, então, quando eu me referi a imagens equiretangulares, são imagens que você pega a esfera visível e usa a representação por longitudes e latitudes. Isso te dá uma imagem que a gente chama de imagem equiretangular. Tá? E com essa representação, a gente escapou daquele problema de só conseguir ver 180 graus. A gente acabou caindo em outros problemas que a gente vai discutir. Mas aquele problema de visualização 2D de uma esfera que é 3D está sanado no seguinte sentido. Está aqui a metade da frente da esfera, não é tudo. Aqui corresponde essa metade da frente exatamente a esse pedaço aqui, certo? Do domínio de longitudes e latitudes. Então, aqui está o 0, 0, a origem, né? Latitude 0, longitude 0. Para cá eu tenho menos 180 graus de longitude, que é exatamente esse pedaço aqui. Só que agora eu consigo ver a parte de trás da esfera, certo? Eu consigo ver, né, o que estaria do outro lado da esfera está no restante aqui da imagem. Então eu consigo uma representação bidimensional completa da informação visível obtida a partir de um certo ponto. E com isso, então a gente não perde nada de informação ao fazer uma visualização bidimensional, só que a gente ganha, né, como brinde, digamos assim, algumas distorções que a gente vai ter que tentar amenizá-las, tá? Então esse aqui é o exemplo do começo da palestra, né, que eu tinha mostrado para vocês. Então, uma imagem de 360 graus, e a gente vê várias distorções nela, né, que não nos parecem natural para a nossa percepção,
né, como a gente vê as imagens na vida real. Porém, tem a vantagem de que ela representa toda a esfera em torno de um ponto. E as principais distorções que a gente pode destacar seria o que eu já tinha falado para vocês lá no Mapa Mundi, mas também se manifesta aqui, de distorções próximas dos polos. Então, por exemplo, essa parte aqui é o tripé de uma câmera, tá? E aí ele foi rasgado e espalhado e ficou todo distorcido por causa da representação de latitude e longitude. Aqui em cima, também não é tão grave isso, mas também dá para ver o lustre que está ficando distorcido, né? E também acontece aquele problema no Polo Norte. Outras distorções que incomodam em relação à nossa percepção são as linhas retas no mundo que aparecem tortas na imagem. Então eu tenho a informação de que, né, já vou explicar para vocês por quê, que essas linhas aqui são retas, todas essas apontadas em vermelho são retas, mas estão aparecendo curvadas na imagem. Tá, então, apesar disso aqui ser uma representação completa da esfera, a gente tem essa desvantagem das diversas distorções. Então, a alternativa que é bastante usada é o que a gente chama de fazer uma projeção, uma reprojeção da esfera. Seria o seguinte, pegar um ponto na esfera que tem o correspondente lambda φ no domínio longitude e latitude, então você pode pensar tanto no ponto aqui quanto no ponto aqui, e aplicar uma função que reposiciona esses pontos no plano R2. Então, uma função que tem duas variáveis, longitude e latitude, e ela também retorna para cada ponto dois valores, que é a posição no plano cartesiano R2. Então, a gente vai pegar essa imagem que está aqui e mudar ela, mudar os pontos de lugar para ver se a gente consegue amenizar as distorções que eu havia indicado ali. E uma alternativa que é bastante usada, que também é bem natural, a gente vai ver que o resultado é uma coisa natural para a nossa percepção, é a projeção perspectiva. Geometricamente, como que a gente constrói a projeção perspectiva? A gente, digamos, tem esse ponto aqui, x, y, z na esfera, e a gente vai prolongar o ponto até ele bater no plano x igual a 1. Tá? Que né, se a gente, assumindo que o raio da esfera é 1, esse aqui seria um plano tangente a esse ponto que pertence à esfera. E como é que a gente faz para prolongar esse ponto aqui, né, disparar um raio a partir da origem, que prolonga esse ponto e bate no plano? Se o plano é o plano x igual a 1, então a gente tem que dividir cada coordenada por x, certo? Então fica x dividido por x, que é 1, y dividido por x e z dividido por x. Em termos de fórmula, nós temos que x, y, z, pelas coordenadas longitude e latitude, são dadas por essas expressões aqui, e u e v são dadas por essas aqui, que dependem de x, y, z, que por sua vez dependem de lambda e φ. Então a gente vai fazer as substituições aqui. Nós temos que y é esse valor, x é esse valor aqui. Aí corta cosseno de φ, cosseno de φ, fica seno de lambda sobre cosseno de lambda, que é tangente de lambda. Então a primeira coordenada aqui no plano, a primeira é 1, né, está fixada. A segunda vai ser tangente de lambda, e a terceira, por um raciocínio similar, vai ser tangente de φ sobre cosseno de lambda. Agora, colocando as cores na jogada, né, pegando todos os pontos aqui, por exemplo, do campo de visão de 75 graus, então está aqui a origem, menos 75 a 75, menos 75 a 75, e aí para cada cor dessa a gente mapeia ela no plano. Para cada cor aqui a gente tem o seu lambda e φ correspondente, a gente sabe, e aí a gente vai remapear no plano aplicando a fórmula da perspectiva. Para campos de visão pequenos, eu vou abrindo esse campo de visão para a gente entendendo, o resultado fica bom, né? Então, por exemplo, as linhas retas, essa linha aqui que não estava reta aqui, ela está aparecendo reta. Né? Outras linhas retas aqui em cima também estão aparecendo retas. Tá? Então, isso é uma propriedade da projeção perspectiva, que linhas retas, que eram retas no mundo real, se você aplicar essa transformação aqui,
você no resultado final vai ter elas continuando sendo retas. Tá? Então isso parece muito bom, porque é uma coisa que na nossa percepção, linha reta no mundo aparece reta na nossa percepção, certo? Só que um problema aparece que a gente está com a esfera toda visível, então a gente vai querer o máximo de informação, não um campo de visão pequeno. Aí conforme vai abrindo o campo de visão, a gente vai vendo um problema acontecendo. Que quando a gente chegar perto de 180 graus, aqui com 175, a gente vê tudo muito distorcido, certo? Então, tem um certo repuxamento que será caracterizado de maneira mais precisa, tá? Mas para campo de visão pequeno, o resultado é bom, né? Ou relativamente pequeno. Mas conforme eu vou abrindo o campo de visão, eu fico com esses esticamentos aqui, né? Que não são o jeito que a gente vê o mundo também. Tá? E olhando em termos de fórmula, veja, aqui eu estou com lambda quase chegando a menos 90 graus, certo? Que é menos π sobre 2. E do lado de cá também. O lambda está chegando a mais π sobre 2. Olhando a fórmula, a gente vê já o problema aqui, né? Então, quando o lambda se aproxima de π sobre 2, tangente de lambda começa a divergir. Né? Em termos de, né, para quem viu o limite em cálculo, o limite da tangente de lambda, quando o lambda tende a π sobre 2, ele diverge para mais infinito, certo? Então, isso também está acontecendo no φ, tá? O tangente de φ faz com que, conforme φ for se aproximando de mais π sobre 2 e menos π sobre 2, o mesmo problema ocorre. Tá? Então, a própria fórmula aqui já descreve para a gente o problema, que é, conforme eu vou me aproximando de 180 graus, eu tenho que começam a acontecer esses esticamentos. Conforme eu me aproximo de menos 90 e mais 90, começa a ter os esticamentos, e se lambda for igual a menos 90 ou igual a mais 90, eu já tenho que a projeção nem é bem definida, porque tangente de lambda não é bem definido nesses valores. Então eu não tenho como fazer mais do que 180 graus. Tá? E além disso, quando eu me aproximo de 180 graus, eu tenho esses esticamentos aqui, já serão caracterizados de maneira mais formal, mas que eles não são agradáveis para a nossa percepção. Por outro lado, tem a vantagem de que eles preservam linhas retas, e também tem a vantagem de ser semelhante a câmeras comuns e a projeção no nosso olho, tá? na retina. Então, se a gente mantiver o campo de visão pequeno, a gente tem que isso aqui parece uma fotografia, e parece o que a gente veria se a gente estivesse no lugar. Tá? E aí o motivo para isso é que essa modelagem aqui é exatamente o que acontece numa câmera, né? Tem o sensor da câmera que é um plano e você vai pegando os raios que batem nesse plano aqui, que é um procedimento parecido com isso. Ou também o nosso olho, a retina do nosso olho, então esses raios batem na retina. É um pouco curvada, tá? Então não dá para dizer que é um plano, mas esse procedimento aqui também passa o raio através do nosso olho e bate lá atrás numa superfície que é a retina, que pode ser aproximada por um plano, apesar de que ela é curvada, mas não é muito curvada. Tá? Ela tem curvatura, né? A retina. E eu queria mostrar aqui um vídeo que já ilustra o uso da projeção perspectiva, a interface do Google Maps, certo? Então, aqui, olhando essa imagem parada, eu já vou fazer a parte dinâmica, a gente tem exatamente a projeção perspectiva sendo aplicada, exatamente como eu descrevi para vocês. Tá? Então, eu já olhei o código do Google Maps e realmente aquelas formas que eu mostrei para vocês é o que roda por baixo quando você está visualizando. E aqui, vamos dar um passeio pela nossa universidade, que a gente sente muita falta, a gente era feliz e sabia, né, na época que a gente ia para lá. Então, o que está acontecendo aqui? Nesse ponto, o Google Maps ele tem um carrinho, né, que tem uma câmera 360 em cima, e aí para vários pontos no caminho ele vai obtendo imagens equirretangulares, imagens 360, exatamente como as imagens que eu mostrei para vocês. Então, em cada ponto, ele tem a esfera toda em volta. E aí, quando a gente olha em volta, na verdade, o que a gente está fazendo rotaciona a esfera, aplica a perspectiva, rotaciona, aplica a perspectiva.
e assim por diante. Então a gente consegue olhar em volta, mas sempre num campo de visão limitado. A gente não tem a visão de tudo que foi capturado a partir daquele ponto. A gente dá a volta aqui, vou lá para frente, vou lá para a biblioteca. Tá aí um Zé Graça queria aparecer, borraram a cara dele, queria ser feliz, mas não deu. Queria ser famoso, quer dizer. Ó, aí quando eu mudo de local, ele tem essa transição, que é porque ele não tem todos os pontos daqui até ali. Ele vai, o carro do Google vai passando e ele vai tirando várias imagens, mas ele não tem exatamente todas as imagens, todos os pontos, até porque isso ocuparia muito espaço num servidor deles, né? Um espaço que eles não têm, provavelmente. Então eu vou andando para frente aqui, ele vai fazendo essa transição. Sempre, ó, isso aqui é uma imagem obtida a partir de uma projeção perspectiva. Consigo olhar em volta. E aqui eu quero falar para vocês sobre aqueles esticamentos. Quando eu faço um zoom para dentro, quando o campo de visão é pequeno, funciona tudo muito bem, certo? Eu consigo até ler qual que é o ônibus em questão aqui, né? Eu consigo ler com bastante clareza. Agora, se eu tentar dar um zoom para fora, ó, tô saindo, e ele não deixa eu ir mais além disso. Ou seja, eu não consigo abrir mais o campo de visão do que isso aqui. Por quê? Porque justamente ele não quer que você abra a ponto de ficar como aquela imagem próxima de 180 graus. Porque aí fica feio. Aí ele trava você. Isso aqui deve ser uns 135 graus, mais ou menos. Tá? Assim, isso vai pelo meu olho, né? Não tenho certeza. Tá? Ou seja, você não consegue, apesar de você ter todos os 360, você não consegue abrir mais a câmera justamente pelo problema da projeção perspectiva. Eles optaram aqui pela projeção perspectiva porque parece natural, parece a maneira como a gente vê, só que eles acabam perdendo toda a informação, a não ser que você rode, mas você nunca consegue ver toda a informação num determinado momento. E uma coisa que, apesar de não ter aumentado muito o campo de visão, não está chegando próximo a 180 graus, a gente vê o esticamento começando a acontecer, né? Olha para essa plaquinha aqui. Essa placa de proibido estacionar e parar, ela é redonda, certo? Então, o ideal, a gente vê ela como um círculo. Só que, como o campo de visão já está aumentando bastante, está havendo uma distorção, ela está virando uma elipse, que é um problema da perspectiva que fica extremizado quando você leva para próximo de 180 graus. Mas com 135 graus e um olho um pouco treinado, você começa já a ver as distorções aqui acontecendo. Então isso aqui deveria ser um círculo e está aparecendo como uma elipse. Então, dado que a projeção perspectiva tem os problemas de esticamento de objetos e também de não estar bem definida para um campo de visão maior que 180 graus, isso nos motiva a buscar alternativas. Outra projeção, e uma que é bastante conhecida, é a projeção estereográfica, que tem uma construção geométrica parecida com a perspectiva, mas em vez de você disparar raios a partir da origem, que é o ponto de captura da esfera visível, você vai disparar raios a partir do polo oposto ao ponto de tangência que o plano x igual a 1, onde ele tange a esfera. Então, essencialmente, mais diretamente, o ponto de tangência é 1, 0, 0, você vai disparar os raios a partir do ponto menos 1, 0, 0. Tá, e a obtenção não é tão direta como antes, mas aqui a gente pode usar o teorema de Thales, né, que a gente tem que esse triângulo maior aqui, ele é semelhante a esse triângulo menor. Tá, então nós temos, por exemplo, que a altura do triângulo maior, que é V, ela está para Z, que é a altura do triângulo menor, assim como a base do triângulo maior, 2, está para a base do triângulo menor, que a base do triângulo menor é x, aqui esse pedaço, mais 1. Certo? E aí, da mesma maneira, a gente obtém para o U, faz a mesma semelhança de triângulo, só que em 3D é meio difícil de ver, né? Que vai para dentro essa conta. Mas enfim, semelhança de triângulos aqui, teorema de Thales nos leva a essas equações. Tá? E aí, fazendo a manipulação, nós temos essa fórmula aqui e substituímos x e y pelas expressões deles em termos de longitudes e latitudes. Da mesma maneira para a coordenada V. Tá? E aí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para a perspectiva. Começar com um campo de visão pequeno e ir aumentando, aplicando essa fórmula, aumentando também o campo de visão.
Aí a gente já percebe um problema de cara, né? Que essa linha aqui, que é reta no mundo, ela parece um pouco curvada no resultado da projeção estereográfica. Assim como essa de baixo aqui, que é reta. Tá? Então, a projeção estereográfica tem um problema que a perspectiva não tinha, que ela não preserva linhas retas. Mas ela tem algumas vantagens, que é eu posso ir abrindo o campo de visão, a projeção continua bem definida, posso abrir, aqui tenho 300 graus, poderia ver até 360, mas aí fica uma imagem um pouco estranha, tá? Porque isso ocupa o plano inteiro, né? Então eu estou travando aqui em 300 graus. Tá? E aí a gente vê que mesmo aumentando bastante, a gente não tem aquele esticamento dos objetos que tinha na perspectiva. Né? Então, as propriedades principais da projeção estereográfica é que ela não preserva linhas retas, então isso é um problema, é uma desvantagem dela, mas ela preserva formas dos objetos, né? Ou seja, não tem esticamentos aqui, tem rotações dos objetos, mas não tem esticamentos desproporcionais nas diferentes direções, né? Não viram uma elipse, círculos viram círculos no resultado. Para ser mais preciso, eu tenho uma ilustração aqui que representa o que é essa preservação de objetos, que em geometria a gente chama de a projeção estereográfica ser conforme, ter a propriedade de conformalidade, que é o seguinte: você tem círculos aqui na esfera, que eu estou representando por círculos no domínio de longitude e latitude, e a projeção estereográfica, ela até rotaciona esses círculos, mas ela mantém o resultado final sendo círculos. Né? Então, não vira uma elipse que tem uma direção maior que a outra. Tá? Isso, para quem já viu o cálculo de mais variáveis, é representado pelas equações de Cauchy-Riemann, tá? Que envolve as equações das derivadas parciais das funções coordenadas u e v. Então, se você substitui, né, usa u igual a isso aqui e v igual a isso aqui, substitui aqui, você vê que a igualdade é verificada. Então isso significa, tem uma justificativa bastante longa para por que a preservação de círculos, ou seja, a preservação de formas de objetos, vira as equações de Cauchy-Riemann. Mas eu quero só indicar aqui, quem quiser verificar a conta. E a perspectiva, por sua vez, não satisfaz. Então, se tu usar as fórmulas da perspectiva, você não tem que as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. Então, isso ocasiona que, aplicando a perspectiva, você vai ter mais esticamento numa direção do que na outra, o que faz com que ela seja desvantajosa para campos de visão muito grandes. Aqui, perto da origem, isso não acontece, tá? Então, se a gente fechasse mais o campo de visão, isso aqui não aconteceria tanto, né? Não teria um eixo sendo tão maior que o outro. E um resultado bastante importante, porque nesse ponto nós temos que a perspectiva preserva linhas retas, mas não é conforme, e a estereográfica, por sua vez, ela é conforme, mas não preserva linhas retas. Então a gente naturalmente pensaria, né, eu acho que é natural pensar, será que existe alguma transformação da esfera para o plano que preserve os objetos, seja conforme, preserve também as linhas retas? Então, esse resultado de 1995, tá, quando não tinha essa parte de stitching, mas as pessoas já começavam a entender essas distorções, né, então já modelavam parte do campo de visão como uma esfera, provou que não existe mapeamento da esfera para o plano que preserve todas as possíveis linhas retas, como a perspectiva preserva, todas as linhas retas que aparecerem na cena vão aparecer retas no resultado da perspectiva, e também seja conforme. Então, é um problema sem solução esse, né, de evitar distorção das linhas retas e distorção dos objetos. Tá? Então, a comunidade científica, né, fazendo aqui uma análise, digamos, histórica do problema, se depararia com duas opções. A primeira seria desistir, né, já que não tem solução, a gente vai lá e desiste. Mas existe uma outra possibilidade, que é a seguinte: já que não tem solução, você vai tentar uma resposta que seja a menos pior possível. Tá? Então isso vira um problema de otimização, que essencialmente você vai quantificar aquelas distorções em termos de funções,
que quantificam então as distorções, e você vai tentar minimizar essas funções. Tá? E foi o que artigos, depois daquele artigo 95, tentaram fazer. Então, pegar esse artigo aqui de 2009, você vê que ele, apesar de ter consertado muito bem as linhas retas do prédio, ele não conserta as linhas retas do chão. Então, ele fez uma escolha aqui de linhas, já que não dá para consertar todas, né? Então, algumas ficam tortas e outras ficam retas, porque não dá para ter todas as soluções. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes, quer dizer, não existe solução perfeita para o problema. Né? Mas, então, todos eles, inclusive nós, em seguida, nos trabalhos que eu vou apresentar, a gente busca soluções menos piores para o problema. E eu não vou entrar em detalhe aqui desses trabalhos aqui, tá? Eu vou explorar mais, no tempo que me resta, o trabalho que eu e meus colegas fizemos. Nós exploramos uma representação conhecida da esfera, que provavelmente vocês vão se deparar em algum momento do curso, já se depararam, que é encarar a esfera como um plano complexo estendido. Então, como é que isso funciona? Então, aqui está a projeção estereográfica, como a gente viu, tem os raios aqui sendo disparados e batendo no plano x igual a 1. E a gente vê, por exemplo, que esse ponto bate aqui, esse ponto bate aqui. Se tiver um ponto, vai bater lá em cima, mas vai bater em algum lugar. Um ponto aqui, ele bate ainda mais lá em cima. E o único ponto que não consegue ser mapeado em nenhum ponto do plano é exatamente o polo de onde estão emanando os raios. Todos os outros, por mais que, digamos, um ponto aqui, por mais que esse raio aqui disparado bata no plano x igual a 1 bem lá em cima, ele ainda vai bater em algum ponto. Tá? Então, a esfera praticamente tem uma correspondência biunívoca com esse plano x igual a 1, exceto praticamente porque só tem um ponto que fica sobrando, que é exatamente os pontos de onde emanam os raios. Então, o que é o plano complexo estendido? É representar esse plano x igual a 1 como um plano complexo. Né? Então, se ele tem coordenadas u e v, a gente vai transformar as coordenadas u e v no número complexo u mais iv. Né? Como a gente tinha um R2, né, a gente transforma no plano complexo. Esse plano x igual a 1 aqui, a gente pode transformar no plano complexo também. Só que para representar toda a esfera, um ponto fica faltando. Esse aqui não para em lugar nenhum. Tá? Então a gente adiciona ao plano complexo um número que é o infinito, que essencialmente não está em lugar nenhum no plano, ele é só uma abstração, um ponto a mais, que está colocado ali para esse ponto aqui ter correspondência com alguém pela projeção estereográfica. E no plano complexo estendido, existe uma classe de transformações que são as transformações de Möbius, que pegam um número z e levam dados coeficientes complexos, números complexos a, b, c e d, satisfazendo essa restrição aqui, que é técnica, não vou entrar nos detalhes, você tem uma função do plano complexo estendido nele mesmo. E, inclusive, dado certas restrições, essa transformação vai ser bijetora e vai ser conforme também. Tá? Então, claro, tem que demonstrar isso, mas é verdade, né, que, feita uma demonstração, que todas as transformações de Möbius, com essa restrição aqui, são conformes. Então, isso induz transformações conformes na esfera. Por quê? Porque eu posso pegar um ponto da esfera, eu jogo no plano complexo estendido, via projeção estereográfica, aplico a transformação de Möbius em questão, e depois eu volto né, não vai estar mais aqui, ele vai parar em outro lugar, e aí depois eu volto pela transformação estereográfica inversa para algum ponto na esfera. Como a estereográfica e a estereográfica inversa também são conformes, eu acabo tendo uma composição de transformações conformes que é conforme também. Ou seja, esse procedimento, essas transformações induzidas na esfera, elas são transformações conformes. Tá? Para ficar um pouco mais claro, através de um exemplo, digamos que a gente tem essa esfera visível aqui, que a gente sabe que pode representar uma imagem 360. Quando a gente vai para o plano complexo pela projeção estereográfica, está aqui o resultado da projeção estereográfica. Eu faço um fade aqui, fade out, fade away, sei lá, para indicar que
essa transformação vai ocupar todo o plano complexo, só que eu não consigo botar todo o plano complexo, porque senão a gente não vê mais nada. Então, estou vendo uma parte do plano complexo em torno da origem, e aí, por exemplo, uma escolha para a transformação de Möbius seria tomar um número real menor que 1 e multiplicar pelos números complexos, somar com 0 e dividir por 1. Ou seja, a transformação que leva z em AZ, em A vezes z, em que A é um número real menor do que 1. Aí o que isso faz? Isso leva todos os pontos para mais perto da origem do plano complexo. Né? E aí agora eu aplico a transformação estereográfica inversa, e aí eu fico com esse resultado aqui, que acaba pegando informação de um campo de visão maior e jogando para o campo, digamos, de 180 graus, que não aparecia aqui. Como eu fiz uma contração, acabou aparecendo mais informação aqui. Tá? Então, olhando o resultado disso direto aqui nas imagens equiretangulares, mas eu poderia ver também no plano complexo, poderia ver na esfera, tudo isso tem correspondências, né? Mas olhando aqui no plano equiretangular, eu peguei um campo que era acho que aqui é uns 200 graus de longitude, e mapeei para um campo de visão menor. Tá? Isso vai fazer, por exemplo, com que eu possa aplicar a perspectiva nesse campo de visão menor, que eu não poderia aplicar na imagem original, mas na imagem modificada eu posso. Outras aplicações seria, por exemplo, para realinhar uma imagem que vem torta. Então você tem, torta no sentido de desalinhada, né? Você tem essa imagem 360 aqui, e você vê que ela está torta e você gostaria de realinhá-la. Então como é que você faz? Você aplica uma rotação. E a rotação no plano complexo, e também no plano complexo estendido, corresponde a multiplicar, uma transformação que leva z em AZ, em que A tem módulo igual a 1. Né? Então, isso dependendo aí do argumento, o módulo é 1, dependendo do argumento do número complexo, isso determina a rotação, e continuamos aqui com B igual a 0, C igual a 0, D igual a 1, para eles não fazerem diferença nenhuma no resultado. Então, com isso a gente consegue realinhar imagens que a princípio estavam tortas. Eu posso também fazer translações nas imagens, que, por exemplo, aqui eu estou jogando todo mundo para frente, então esse quadro que estava no canto ele vai mais para a direita. Isso corresponderia agora a tomar A igual a 1 e B um número diferente de 0. Tá? Isso leva, então, e C igual a 0, D igual a 1, isso leva a Z em Z mais B, em que B é um número fixo, que é exatamente o que faz a translação aqui. Então, as transformações de Möbius elas já têm vários efeitos bastante interessantes, só que a gente explorou ali sempre fixando vários coeficientes e determinando o outro para o efeito que a gente queria. Né? Mas o que é mais útil é que a gente explore todos os coeficientes ao mesmo tempo. Mas aí fica uma coisa meio confusa. Né? Por quê? Porque se eu aumento A e aumento C, eles podem se cortar e cancelar o que eu queria fazer. Se eu aumento A e aumento D, fica uma... Ou seja, essa forma do ponto de vista de interface, e para a gente que trabalha com computação gráfica, a questão da interface ser algo, digamos assim, amigável para um usuário que não tem conhecimento em matemática, a gente precisa de interfaces intuitivas, e esse jeito de mudar as transformações de Möbius mexendo nos coeficientes não é tão intuitivo para um leigo e também não é tão intuitivo assim para quem entende bem as transformações de Möbius. Tá? Então, num trabalho de 2017, que eu fiz em colaboração com o Leonardo Souto Ferreira e com o Luiz Velho, nós exploramos um resultado que já é conhecido nas transformações de Möbius, mas nunca foi usado nesse contexto, e redemonstramos também. Né? Então, a demonstração... Depois eu passo a referência, a demonstração está nessa referência, que é a seguinte, que diz que dados 3 pontos, Z1, Z2, Z3, e se eu especificar a imagem deles, W1, W2, W3, ou seja, onde eles vão parar após aplicar a transformação de Möbius, que eu estou procurando, eu tenho uma única transformação que mapeia Z1 em W1, Z2 em W2, Z3 em W3. E ela tem uma fórmula, que são esses determinantes aqui. Tá? Então, eu simplesmente calculo esses determinantes, e aí eu obtenho a transformação de Möbius que eu estou buscando, para levar 3 pontos em outros 3 pontos. Então, talvez cause um pouco de estranheza para vocês determinantes em que cada número aqui dentro é um número complexo, né, mas eu adianto para vocês, quem não viu ainda, que
operacionalmente é a mesma coisa, você só troca as multiplicações e adições complexas, reais, que a gente está mais acostumado, por adições e multiplicações de números complexos. Tá? E com essa metodologia, a gente consegue fazer o que a gente já fazia antes, especificando os coeficientes, mas a gente consegue fazer mais coisas. Então, deixa eu ilustrar isso. Por exemplo, né, digamos que eu queira fazer um escalamento de modo que eu dê um zoom nesse quadro que está lá no fim de uma galeria. Certo? Então eu vou pegar Z1, Z2 e Z3, que são os pontos vermelho, azul e verde, e vou pegar o vermelho e jogar para o lado, ele está espelhado para o lado de cá, vai dar para ver, e o verde para o outro lado. De modo que esses três aqui vão estar mais distantes. E aí eu calculo lá a transformação de Möbius e aplico essa transformação de Möbius à esfera toda. O resultado é esse aqui. Tá? Então, aqui a gente obtém um zoom esférico, né? Um quadro que a gente não conseguia ver, porque estava muito lá no fundo, a gente consegue trazer ele aqui para frente fazendo um zoom na esfera, que é uma coisa um pouco estranha, né? Porque se você tem todo o 360, o que significa zoom nesse contexto, né? Porque zoom, normalmente a gente está acostumado com imagens de campo de visão menor, você dá um zoom. Aqui a gente está propondo que o zoom seja aplicar a transformação de Möbius que faça esse efeito aqui. Aí você vê que é interessante, porque como as transformações são bijetoras, se eu aumentei essa área aqui, as outras vão acabar ficando diminuídas. Então dá uma olhada nessa porta aqui. Olha como é que ela ficou, certo? Então, para acomodar esse aumento aqui no centro, eu tive que as coisas que estavam no canto tiveram que ficar menores. Outra aplicação, translação. Então, por exemplo, num contexto de vigilância, que essas imagens 360 são cada vez mais usadas, ficaria difícil de reconhecer quem é esse cara aqui, porque ele está cortado aqui, né? Ele está no fim da esfera, com lambda igual a 180, e depois começa... Isso aqui é uma esfera, então ele está contínuo na parte de trás da esfera. Só que aí quando você aplica o equiretângulo, a representação por longitude e latitude, ele acaba abrindo e aí fica metade dele aqui e metade dele aqui. Né? E aí, num contexto de reconhecimento, normalmente um reconhecedor tentaria achar os dois olhos, primeiro, para começar, né? Que são as características mais claras de um ser humano, de um rosto de um ser humano, né? Aí ele não acharia nada e diria que não tem ninguém nessa imagem aqui. Então o que a gente pode fazer é pegar esses três pontos, Z1, Z2, Z3, e determinar W1, W2, W3 aqui no centro da imagem, e aí a pessoa já não fica mais cortada, e um reconhecedor de faces a encontraria. Outra aplicação que a gente poderia, que a gente explorou, na verdade, seria a retificação de linhas retas. Então, como é que a gente faz isso? A gente consegue mapear 3 pontos em 3 pontos. Então, eu vou pegar esse ponto azul aqui no meio e vou puxando ele para baixo. Na verdade, eu podia puxar tudo de uma vez, tá? Eu só vou fazer gradual para vocês verem como que as coisas acontecem. Tá? Então, vou baixando, aplicando transformação de Möbius para baixar aquele ponto no meio. E aí, retifiquei a linha reta. Agora, qual que é um problema disso? Eu retifiquei a linha reta ao custo de mexer nas outras coisas, né? Então, esse prédio aqui que estava longe da linha reta, ele vem vindo. Então, pode ser que a gente não gostaria de alterar tanto assim a imagem, a ponto de locais que estão longe serem afetados pela transformação de Möbius. O que vão ser, porque com a transformação de Möbius completa, né? Porque ela atua na esfera toda. Então, o que a gente pode fazer é delimitar o resultado dessa transformação de Möbius através de pesos, por exemplo. Então, o que está aqui dentro dessa elipse aqui, nessa região, tem pesos. O que está em cima da linha vai ter peso 1, ou seja, vai ser afetado completamente pela transformação de Möbius, e conforme a gente vai indo para mais longe, não vai ser afetado em nada, e o que está fora aqui não é para ser afetado. Aí a gente consegue um resultado assim. Tá? Em que aqui foi bem pouco afetado o que está aqui fora. Tá? A discussão sobre como determinar os pesos, porque agora também a linha não ficou tão reta assim, tá? Porque tem uma questão de multiplicação por pesos que a gente acabou explorando mais à frente, tá? E vamos apresentar soluções em breve.
Mas, de maneira geral, a ideia é essa, aplicar pesos dependendo de onde você está na imagem. Outra aplicação, ó, dá uma olhada nessa cena, supõe que está acontecendo algum crime, né? Então, você não consegue ver bem as várias pessoas que estão aqui, né? Então, você pode dar um zoom local, que seria, por exemplo, quero ver quem é esse cara aqui. Então, vou botar 3 pontos em torno dele e vou dar um zoom nele. Tá? Aí já vejo com mais clareza a cara dele aqui. E aí fiz um zoom de modo que ele só afete essa área aqui dentro dessa região circular. Agora pode ser que eu quero dar um zoom nesse, que também não está dando para ver direito. Então eu vou lá e aplico um zoom, já consigo ver melhor a cara dele. Certo? Então, eu vou apresentar para vocês aqui um vídeo, e esse vídeo mostra a nossa implementação no MATLAB, uma interface no MATLAB, que executa essa ideia de especificar 3 pontos e regiões onde eles devem atuar na imagem final. Que a transformação deve atuar na imagem final. Então eu marquei 3 pontos aqui, tem os 3 pontos aqui que é na imagem do resultado, e agora eu vou retificar essa linha reta aqui do prédio aqui de cima. Então eu vou descendo o ponto do meio até ficar uma linha reta. Aí com isso, a linha que estava curvada aqui passou a ser reta aqui, justamente aplicando essas transformações de Möbius que agem localmente na imagem. Então já vou pular, isso é feito para vários pedaços da imagem, tá? E eu vou pular direto aqui para o resultado final. Então aqui está a imagem de entrada, que agora dá para ver melhor, e o resultado do nosso método com as linhas retificadas. Depois eu boto a referência, que aí vocês vão poder ver o vídeo com calma. Eu queria encerrar aqui essa apresentação mostrando para vocês alguns temas que eu considero que são possíveis temas de pesquisa no futuro próximo. Um deles são agora os vídeos 360. Então, mais ou menos aí nessa década passada, imagens 360 eram capturadas, eram bastante usadas, tudo, mas o desenvolvimento tecnológico para vídeos ele é mais recente, a um ponto que só agora você consegue ter grandes bases de dados de vídeos na internet, 360, né? Por exemplo, no YouTube, peguei aqui 2 vídeos do YouTube para mostrar para vocês. Opa, deixa eu acertar aqui. Aí. Um vídeo 360, né? E aí a gente tem todas as distorções da imagem 360, só que agora elas variam com o tempo, certo? Então as coisas vão se distorcendo diferente ao longo do tempo. Então estão coisas passando pelo polo aqui em cima, e é um negócio que vai, além das dificuldades que a gente já tinha para o problema estático, a gente vai ter mais dificuldades agora, mas já levando em conta que a gente tem um bom entendimento do problema com imagem, né? Então, imagina um carro rápido, como essas coisas, né? Daqui a pouco vai passar uma árvore aqui pelo polo, vai rasgar. Então, um problema que é bastante complicado, só que eu acho que agora é uma hora de abordar ele, porque o entendimento para a imagem já está bem colocado e agora tem muito mais vídeos 360 na internet disponíveis. Eu vou mostrar um outro, que é um vídeo 360, tá? Só que no YouTube ele meio que, pelo menos eu não achei um jeito de visualizar de 360. Mas você vê aqui, ó, se você for mexendo, que ele é um vídeo 360, só que na hora de exibir ele é exibido com uma perspectiva. Esse aqui é um carro de Fórmula 1 da nossa equipe aí. Então aqui você tem todo o 360 graus, você está se limitando a todo momento ver só uma parte da esfera, né? Mas dá para olhar para trás aqui, né? Então olha quanta informação tem, está disponível no formato 360 graus. Então a gente já tem que dar um jeito de baixar isso no formato original, mas eu acho que é possível. E a gente aí passa a ter vários dados aí para trabalhar com vídeos 360. Então eu acho que vídeos 360 são um próximo passo aí na pesquisa, na evolução de imagens. Agora são vídeos
que vão ter outras distorções que também dependem do tempo, além das que já existiam para imagens. E eu acho que um outro problema interessante, voltando à ligação entre imagens 360 e mapas da Terra, é como pensar em mapas que sejam agora coisas mais atuais, né? Então, existe um resultado de geometria que diz que não existe nenhum mapa perfeito da Terra. Tá? Você nunca pode preservar distâncias, né? Então, já que a gente não tem como preservar distâncias, o que seria, então, um mapa adequado hoje em dia do planeta Terra? Então, aqui a gente tem mapas de rotas de aviões, né? O que eu proponho seria o que é mais perto para você, o que é uma distância adequada na hora de escolher um lugar para ir, né? A gente pensa na quilometragem de distância como a gente conhece. Mas eu considero, por exemplo, que o preço de uma passagem é uma distância mais representativa. No seguinte sentido, se você está na dúvida, será que eu vou para o Rio de Janeiro ou vou para o Havaí? Aí você pensa, se fosse o caso do Rio de Janeiro ser R$1.000 e Havaí 500, você iria lá para o Havaí, que é mais ou menos aqui, certo? Então, pouco importa a distância física, o que importa é se você consegue pagar ou não. Então, a gente poderia fazer uma reprojeção desse mapa aqui, considerando as distâncias como sendo preços de passagens. E aí seria uma coisa dinâmica, porque conforme muda os preços, você tem que ir mudando o mapa, né? Então, estariam mais próximos no mapa os locais que teriam a passagem mais barata. Isso ajudaria, por exemplo, uma pessoa a definir para onde ela vai nas férias. Então, além dessas distâncias novas, digamos, o preço da passagem, também temos que levar em consideração outros aspectos, outras distorções no mapa, né, que aí remete a trabalhos sobre cartografia e sim trabalhos mais clássicos. Bom, aqui são as referências principais que eu usei no trabalho. Essa é a minha dissertação de mestrado de 2010, onde eu fiz toda a parte básica da minha dissertação, dessa parte que eu apresentei para vocês, está na minha dissertação, muitos detalhes. E aqui são 2 trabalhos de pesquisa que eu explorei as transformações de Möbius. Tá? Esse primeiro trabalho é mais focado apenas em escalamento, enquanto esse segundo trabalho usa aquele teorema de 3 pontos e especificações através de 3 pontos. Essas referências estão todas disponíveis no meu site, mtm.ufsc.br/tioleo, e lá vocês podem encontrar, além dessas referências nesse tema, eu trabalho com outros temas também, então vocês podem ver, eu tento sempre deixar disponível todo o material resultante do meu trabalho para quem considerar útil. Esse aqui é o meu e-mail, tá? Fique à vontade para entrar em contato. Eu sei que agora não tem como bater lá na minha sala, bater na porta, tá? Então essa é a maneira que a gente tem de conversar. Se você quiser alguma leitura sobre esse tema, alguma indicação, né, alguma referência que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Tá? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço novamente o Pet pela oportunidade. Estarei aqui no chat, aqui no YouTube, respondendo as suas perguntas agora, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.